Então vamos lá, gente. Fazendo a correção dos exercícios do capítulo 14, exercícios contextualizados. Vamos ver o que aconteceu aí. Marina e Rafaela estavam estudando os polígonos e suas diagonais. Para isso, cada uma delas desenhou um polígono em seu caderno e juntas compararam a quantidade de diagonais de cada um deles. Observe o diálogo. Marina, um polígono tem 22 diagonais a mais do que o outro. Rafaela, do polígono com menos lados partem 2 diagonais de cada vértice. Marina, o polígono com mais lados tem como número de diagonais o triplo do seu número de lados. Determine o polígono que cada uma desenhou, sabendo que o de Marina possui menos diagonais do que o de Rafael. Então vamos lá. A primeira dica aí que vem, que é legal, do polígono com menos lados partem 2 diagonais de cada vértice. Gente, o número de diagonais de cada vértice é igual a n menos 3. Se ele falou que partem 2, significa que n é igual a 2 mais 3, 5. Então, já descobri uma das figuras. Uma das figuras é o pentágono. Vou descobrir a segunda. O polígono com mais lados tem como número de diagonais n menos 3 vezes n sobre 2. O triplo do seu número de lados, 3n. Depois que a gente fez isso, corto o n com n, passo multiplicando. N menos 3 é igual a 2 vezes 3, 6. N igual a 9. Então, o meu outro polígono é um eneágono. Mas será que está certo? Se vocês calcularem o número de diagonais, quais são o número de diagonais do pentágono? O número de diagonais vão ser 5 menos 3 vezes 5 dividido por 2. 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. Dividido por 2, 5. Existem 5 diagonais. E do eneágono? 9 menos 3 vezes 9 dividido por 2. 9 menos 3, 6. Dividido por 2, 3. 3 vezes 9, 27. Qual é a diferença do número de diagonais entre um e o outro? 27 menos 5, 22 diagonais é a diferença, que foi exatamente o que a Marina falou. Um polígono tem 22 diagonais a mais. Então, dando a resposta, o pentágono é da Marina. Então, Marina é o pentágono e o eneágono é da Rafaela. Tá? Então, pentágono é da Marina, eneágono da Rafaela. Exercício 7. Determinada cidade tem como principal ponto turístico uma praça que tem o formato de um polígono regular, cuja soma das medidas dos ângulos internos é 1620 graus.
No centro dessa praça há uma fonte, na qual os turistas sempre jogam moedas. Indique quantas diagonais da praça passam por essa fonte. Primeiro eu preciso saber que polígono é esse. Soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. 1620 é igual a n menos 2 vezes 680. Nesse caso, vocês sabem que a gente sempre vai passar o 180 dividindo, para ficar mais fácil. Igual a n menos 2. Vou cortar. Resultado disso, 9. N menos 2. N vai ser igual, passo menos 2 para lá, N vai ser igual a 11. Então, eu tenho aí o meu polígono, só que a pergunta não é essa. A pergunta é: quantas diagonais partem do centro desse polígono, que é uma praça? Nenhuma diagonal parte do centro. Por quê? Gente, a gente já viu em aula. Para as diagonais passarem pelo centro, o polígono tem que ter um número par de lados. Aqui eu tenho um número ímpar. Então, a pergunta é: quantos passam? Quantos passam? Qual o número, indique quantas diagonais? Nenhuma. Exercício 8. A Praça José Roberto Moreira tem um jardim que é representado pelo polígono regular, cuja medida do ângulo interno é igual a 135 graus. Marque a opção que indica a quantidade de diagonais desse polígono. Gente, se eu tenho o ângulo interno, dá para me saber o ângulo externo. O ângulo externo aqui, 180 menos 135, que vai dar 45 graus. Se eu sei o ângulo externo, eu vou achar quantidade de lados, fazendo o quê? 360 dividido por 45. Nesse exercício, vocês vão ter como resultado 8. Tem várias maneiras também, tá? Eu poderia ter calculado pelo ângulo interno, tá? Vai dar o mesmo resultado. Achei que eu tenho um polígono de 8 lados. Ele quer saber o número de diagonais. 8 menos 3, n menos 3, vezes o número n dividido por 2. 8 menos 3 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2, 20 diagonais. Tá? Então, aqui eu estou calculando o número de diagonais que a gente vai ter quando eu tiver um octógono, tá? 8 lados. Não é difícil, né, gente? Exercício 9. Sendo o número de diagonais de um octógono. Então, número de diagonais de um octógono é o quíntuplo do número de lados de um polígono, igual a 5n. Conclui-se que esse polígono é 1. Vamos ver. Diagonais de um octógono. Lembrando, 8 menos 3 vezes 8 dividido por 2, igual a 5n. 8 menos 3 dá 5. 5 vezes 8 dividido por 2. Aqui vai dar 40. 40 dividido por 2, 20. Então, eu vou ter 20 igual a 5n. n vai ser igual a 4. 20 dividido por 5. A pergunta é:
Que polígono é esse? Letra B. É um quadrilátero, tá? Exercício 10. Um polígono regular possui, a partir de um de seus vértices, tantas diagonais quanto as de um hexágono. Quantas diagonais tem um hexágono? Vamos ver. Diagonais do hexágono. A gente pode até... Vamos comparar as duas, que vai ficar mais fácil para a gente. Podemos calcular separado? Vamos lá. Quantas diagonais tem um hexágono? 6 menos 3 vezes 6 dividido por 2. Que cortou 6 com 2 vai dar 3. 6 menos 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho que um hexágono possui 9 diagonais. Tá. O que mais que ele me deu? A gente já tem aí. Ele falou que o polígono regular possui, a partir de um de seus vértices. Qual é a fórmula quando eu tenho a partir de seus vértices? N menos 3. Ele falou que é o número de diagonais de um hexágono, 9. Então, a quantidade de lados que eu tenho são 12 lados. Isso é a pergunta 1, a quantidade de lados desse polígono, letra A. Letra B, o total de diagonais. Como é que eu vou calcular? 12 menos 3 vezes 12 dividido por 2. Gente, eu estou fazendo direto em todos eles. Número de lados menos 3 vezes N dividido por 2. O mesmo número que aparece aqui, aparece aqui. O menos 3 e o 2 fazem parte da fórmula, tá? Então, 12 menos 3, 9 vezes 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 9, 54 diagonais, que é o item B. Exercício 11. Determine quantas diagonais faltam no polígono abaixo para que todas as diagonais possíveis sejam traçadas. Gente, esse polígono que foi dado é um decágono. Então, quantas diagonais tem um decágono? 10 menos 3 vezes 10 dividido por 2. 10 menos 3, 7 vezes 10 dividido por 2. 70 dividido por 2, meu decágono tem 35 diagonais. Quantas diagonais ele desenhou aí? Ele desenhou exatamente 5 diagonais. Então, 35 menos 5 igual a 30. Faltam 30 diagonais. Exercício 12. No exercício 12, um polígono regular possui, a partir de um de seus vértices, tantas diagonais quanto as de um eneágono, mais 2. Quantas diagonais tem um eneágono? Diagonais de 9. Vai ficar 9 menos 3 vezes 9 dividido por 2. 9 menos 3, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 9, 27. Voltando, um polígono regular possui, a partir de um de seus vértices, tantas diagonais quanto as de um eneágono, mais 2. Então, o eneágono é 27. Então, ele vai ter quanto? N menos 3, letra A, não. Estou montando o exercício. N menos 3 igual 27 mais 2, 29. Então, N é igual a 32. Isso é o que está sendo pedido na letra A. Então, a letra A nós já fizemos. É a quantidade de lados do polígono. B, o total de diagonais.
um diagonal de um polígono de 32 lados. Vai ficar 32 menos 3 vezes 32 dividido por 2. 32 menos 3 a gente vai ter 29 vezes 32. Já vou simplificar aqui, ó. Vai ficar mais fácil. 32 dividido por 2, 16. 32 menos 3, 29. 29 vezes 16, a gente vai ter 464 diagonais. Letra C, a soma de seus ângulos internos. Soma dos ângulos internos, lembrando, é N menos 2 vezes 180 graus. A soma dos ângulos internos vai ser igual. O N está valendo quanto, gente? O N, 32, que é o número de lados. 32 menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 30 vezes 180, que vai dar 5.400 graus. Exercício 13. Se a razão, lembrando, razão é divisão, entre o número de diagonais D, qual a fórmula de diagonais? N menos 3 vezes N dividido por 2. Se a razão entre o número de diagonais e de lados N for igual N menos 5, determine esse polígono. Tá, vamos lá. Como é que a gente divide aqui? Conserva de cima, N menos 3 vezes N sobre 2 e inverto a fração de baixo. Se era N sobre 1, vai ficar 1 sobre N. Esse N corta com esse N. Então, eu vou ficar com N menos 3 em cima, 2 embaixo, igual a N menos 5. N menos 3 vai ser igual a esse 2, vai passar multiplicando. Lembrando que ele vai aplicar distributivo, vai multiplicar os dois. 2N menos 10. Passo o menos 10 para lá, o N para cá. Menos 10 vai para lá, mais 10, menos 3, igual a 2N menos N. Daqui eu vou tirar aqui N igual a 7. Então, meu polígono é um heptágono. Ele está perguntando, determine esse polígono, tá? É um heptágono. Exercício 14, tomem só um pouquinho de cuidado com o enunciado, tá? Vou fixar aqui a minha fórmula. Minha fórmula é N menos 3 vezes N sobre 2. Olha o que ele está falando. Dois polígonos convexos têm o número de lados expressos por N e N mais 3. Sabendo que um polígono tem 18 diagonais a mais do que o outro, o valor de N é... Qual que vai ter mais diagonais? O N mais 3. Então, eu posso falar que o número de diagonais de N mais 3 é o número de diagonais do de N mais 18, tá? Então, esse aqui tem 18 diagonais a mais. Aonde a gente tem que tomar cuidado? Na hora de substituir. N menos 3. Gente, não é N. Na minha fórmula é N aqui. Só que aqui é N mais 3. Então, no lugar desse N, eu vou colocar N mais 3 menos 3 vezes N. Quanto é o N?
n mais 3. Tudo isso dividido por 2 é igual. Quando eu só tenho o n, vai ficar como? N menos 3 vezes o n, tudo dividido por 2, mais 18. Então, vamos tentar aqui nos localizar para que vocês não se percam no exercício. Primeira coisa, o valor de n não foi dado, tá? Então, eu vou ter que trabalhar com n. Mas um deles não é n, é n mais 3. Então, no lugar de n, eu coloquei n mais 3. Então, ficou n mais 3 menos 3. No lugar de n, eu pus n mais 3. Então, eu substituo a mesma coisa se eu estivesse substituindo 10, 15, 20. Só que é n mais 3. O outro é só n. Então, vai ficar igualzinho à minha fórmula. Como é que eu saio disso? Aplico distributiva, gente. Maneira mais fácil. Primeiro que aqui, ó, 3 menos 3 cancela. O que sobrou? N vezes n mais 3. Tudo dividido por 2. Quem que sobrou desse lado? N menos 3 sobre 2 mais 18. Isso vai ficar n ao quadrado mais 3n é igual n ao quadrado menos 3n. Aqui, 18, achei o MMC, 2 dividido por 1, 2 vezes 18, 36. A gente está vendo que o n ao quadrado aparece aqui e aqui. O 2 também caiu fora. Vou ficar com 3n igual a menos 3n. Passo 3n para lá. 3n mais 3n, 6n, igual a 36. N vai ser igual a 6. Eu tenho um polígono de 6 lados. O valor de n é 6, letra C. Tá? Eu tenho aí um hexágono. Exercício 15. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular é 2.160 graus. Então, soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180. Ele me deu que a soma desses ângulos vai valer 2.160. Sabendo isso, automaticamente eu já sei o quê? Eu já sei a quantidade de lados. Então, eu vou ficar com 2.160 dividido por 180. Isso vai dar 12, igual a n menos 2. N vai ser igual a 12 mais 2, 14. Já sei que o meu polígono tem 14 lados. Assim, o número de diagonais que não passam pelo centro da circunferência que o circunscreve é... Gente, lembrando, no centro da circunferência só vão passar diagonais se o polígono for par. Aqui é par? Sim. Então, eu vou ter diagonais passando no centro. Qual é o número de diagonais que passam no centro? As diagonais que passam no centro é n sobre 2. O n vale 14. 14 sobre... Olha, fazendo a conta já direto. 14 sobre 2, que vão dar 7 diagonais. Ele não quer saber quantas passam pelo centro. Ele quer saber quantas não passam. Então, eu preciso saber o número de diagonais totais para poder depois fazer a minha conta. Então, qual o número de diagonais de um polígono de 14 lados?
14 menos 3 vezes 14 dividido por 2. 14 menos 13, 11. 14 dividido por 2, 7. Isso vai me dar um total de 77 diagonais. Ele quer saber quantas não passam. Eu sei que o total é 77. Eu sei que passam 7. Então, 77 menos 7, 70 diagonais não passam pelo centro. Alternativa C. E com isso a gente encerra mais um capítulo, gente.